É uma satisfação enorme, uma alegria muito grande estar aqui nessa live hoje para falarmos sobre a LGPD na prática. Como se sabe, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela veio para proteção e tutelar os direitos privados, né, dados das pessoas físicas e jurídicas. Se nós formos analisar a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não revogou em absoluto a lei dos registros públicos. Esta permanece íntegra e também procedendo todos os atos que deles for necessário. É evidente que nós temos dados sensíveis e outras organizações que devemos estar seguindo. Essa live de hoje tem por objetivo trazer a todos os associados das especialidades do Rio Grande do Sul. Como se sabe, a ANOREG RS, que é a Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul, ela compõe o Fórum dos Presidentes. O que é esse Fórum dos Presidentes? São as entidades que fazem parte, elas compõem o Fórum dos Presidentes, que se reúnem uma vez por mês para tratar assuntos comuns a todos. E esse é um assunto que é comum tanto para a área notarial como para a área registral. Então, o que nós queremos chamar a atenção aqui, juntamente com a Fernanda, e mais ainda Adriano, que é o que comanda essa plataforma da ANOREG+, é justamente aos associados de todas as especialidades aqui do estado do Rio Grande do Sul, para que tenham o máximo de atenção, se preparem, porque nós temos aqui um grande produto, uma ferramenta que é um espetáculo para a prática, principalmente para os pequenos serviços, os pequenos cartórios que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul e também no Brasil. Hoje nós temos mais de 13 mil serviços distribuídos nos 5.570 municípios desse nosso país, e a grande maioria são serviços de pequeno porte, e esses serviços têm que ser abastecidos com uma ferramenta que possa ajudar, porque para se ter um perfeito cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que investir. E muitos colegas não têm essa facilidade que outros têm, que têm uma receita boa e que possa, então, corresponder. Então, o objetivo é trazer aos associados das especialidades do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, para os registradores civis, registrador civil de pessoas jurídicas, títulos de documento, registrador de imóveis, protesto, título e ainda mais a área notarial de notas. Então, nesse sentido que nós estamos preparando para o grande evento que nós vamos ter nos dias 18, 19 e 20 de maio, em Porto Alegre, no Teatro da PUC, o 14º Encontro de Notários e Registradores do Estado. E para isso, devo dizer que hoje nós estamos ensaiando para que lá no dia a equipe da ANOREG BR e a ANOREG+, estarão presentes no nosso encontro para a melhor aplicação sobre esta lei. Os colegas que estão assistindo poderão formular perguntas sem problema nenhum, e aqui estamos para poder transmitir e ofertar essa plataforma. Muito obrigado por enquanto. Obrigada, Lamana, pela oportunidade em ceder à ANOREG Brasil esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho aí com todos os associados do Rio Grande do Sul, tendo em vista que nós sabemos agora, né, a importância de cumprir o provimento 134 do CNJ, que regulamentou a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, tá? Então, só em 2022, o CNJ fechou esse regulamento e nós precisamos cumpri-lo. E para cumprir, é preciso que a gente relembre que notários e registradores estão equiparados, conforme o artigo 23, às pessoas jurídicas de direito público, ou seja, estamos equiparados à administração pública e também com as multas e penalidades da administração pública. Por isso, considerando toda essa importância de tratamento dos dados sensíveis,
parte, né, da adequação do serviço notarial de registro, a importância, né, da questão de compartilhamento de dados com os responsáveis por todos os usuários, é preciso, sim, estabelecer algumas premissas e colocarmos à disposição dos nossos serviços para que não tenhamos nenhum problema direto com ninguém. E mais do que isso, a Noreg Brasil, Lamana, ela entendeu que os grandes serviços nas capitais estão amparadas por advogados, por conseguirem ter condições de se adequarem de uma forma com profissionais muito competentes e que o cartório consegue arcar. Só que alguns médios e pequenos, a realidade não é essa. Então, por isso, nós nos unimos, conversamos com vários dos nossos estados, várias ANOREGs, várias alternativas, várias empresas, e chegamos ao consenso que era importante termos algo corporativo, para que nós pudéssemos ter esse controle e nós que sabemos exatamente quais são os gargalos onde devemos nos adequar perante esse regulamento agora, o provimento 134, que já está extinguindo, assim, o prazo para adaptação, vencendo agora em 28 de fevereiro. Então, quero dizer que o Adriano Sanches vai representar aqui a nossa equipe para, de uma forma muito interativa, apresentar essa plataforma, tirar dúvidas e mostrar como o passo a passo é simples, porque tem modelos, tem modelos de contratos, modelos de compartilhamento, modelos de documentos, de políticas que são necessárias, e às vezes é tão complicado, daquele cartório pequenininho, que não tem condições de convidar toda uma equipe para trabalhar, ele mesmo pode colocar os seus funcionários treinando aqui também nessa plataforma. Nós também estamos aqui com a Karine Matos, que é a nossa assessora jurídica, juntamente com o Dr. Dixmer, que ficam na Noreg Brasil totalmente à disposição, inclusive dos nossos colegas aqui, para atender a LGPD. Então, caso a nossa equipe técnica, coordenada aqui pelo Adriano Sanches, ou a nossa equipe jurídica, que está aqui a Karine representando hoje, nós conseguimos fechar um círculo onde ali é possível balizar TI com o jurídico, para a gente tentar demonstrar isso para os nossos associados. Quero salientar, Lamana, que os valores a gente conseguiu acionar da seguinte forma, simplesmente para conseguir pagar a nossa equipe. 15 dias totalmente, onde todos podem entrar, mexer, adaptar, conversar com seus funcionários, colaboradores, e esse teste todos verão agora, que é de uma forma muito interativa, muito simples. A partir desse teste, que está ali o tempo inteiro para tirar dúvida do associado, nós conseguimos balizar da seguinte forma: um valor mensal de 185 para cartórios com até 2 funcionários, 230 com até 5 funcionários, 280 com até 20 funcionários, e para unidades acima de 20 funcionários, fica o valor de 350, certo? Esse valor, como eu falei, a partir do momento que nós tivermos os nossos associados, a grande maioria do país já aderindo ao projeto, a gente vai conseguir minimizar mais ainda, fazendo com que os nossos associados, principalmente os pequeninos cartórios, tenham condições de economizar ainda mais. E totalmente adequado, nesse caso, à LGPD, que sabemos da grande importância, o mundo todo está adaptado, nós também aqui no Brasil precisamos cumprir com essa legislação. Quem ainda tiver mais alguma dúvida, além do grande evento que será aí no Rio Grande do Sul, nós fizemos alguns cursos interativos também na nossa escola, tá? Então, vocês também, aqueles que acharem que a política, que os vídeos, que as trilhas não estão, assim, tão fáceis de entender, podem ir lá para a nossa escola, vão abrir o curso de treinamento e vão conseguir, junto com seus colaboradores, entenderem ainda mais. Espero, sinceramente, Lamana e todos os nossos associados do Rio Grande do Sul,
que vocês gostem, que vocês façam esse teste, e estamos, inclusive, aqui à disposição para tirar dúvidas e a receber sugestões, tá certo? Perfeito. De antemão já passo, então, peço aqui que, Adriano, se você puder, já presente aqui para nós, e aí no final, Karine também deixa o seu telefone e seu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida jurídica. Maravilha, Fernanda, obrigado. Eu só queria fazer um teste, está congelando um pouquinho a imagem, a minha internet está normal aí para vocês estão me ouvindo bem? Sim, não só ouvindo, como vendo. Maravilha, obrigado, doutor. Pessoal, então, boa noite a todos. Tá? Eu sou Adriano Sanches, um dos membros da equipe da Start, que é a empresa que desenvolveu a plataforma Noreg Mais em parceria com a Noreg Brasil, né? A gente tem uma expertise aí de anos na prática, né? No entendimento da atividade notarial e registral, além de a nossa equipe ser uma equipe multiprofissionais, né? Ou famoso multidisciplinar, onde nós temos DPO, programadores, desenvolvedores, né? E especialistas também na atividade. Então, nós desenvolvemos essa plataforma que não é só um processo, e aqui eu acho que vale um alerta importante, não é só o processo de implantação da LGPD nas atividades, mas principalmente a gestão da LGPD na cultura e na rotina da serventia. Porque não basta apenas implantar, né? A LGPD ela tem que ser praticada, é um modelo novo de se tratar e se trabalhar os dados pessoais coletados durante a atividade, né, a necessidade para a atividade, e também em relação até aos próprios colaboradores da serventia, que, por sua vez, por força aí da CLT e de outras necessidades, acabam fornecendo seus dados pessoais e, às vezes, até dados sensíveis para a serventia, né? Então, dentro desse conceito todo, dentro dessa necessidade de algo especializado para serventias, né, do país, aqui em Mato Grosso, que foi o nosso piloto, nós criamos a plataforma integrada à Central Eletrônica do Estado, que hoje é utilizada também pela Corregedoria aqui do Estado de Mato Grosso, para acompanhar o processo de adequação e de adaptação das serventias em tempo real. Nesse momento, inclusive, está tendo um curso que vai ser disponibilizado também para os integrantes da Noreg Mais, de auditoria, de auditor interno da LGPD. Então, para que aqueles cartórios, né, que forem fazendo o seu processo de adequação, tenha alguém capacitado na sua própria equipe para poder fazer a auditoria, fazer a verificação desse processo de adequação, tá, dentro da cultura e da rotina da serventia, como forma de trabalhar continuamente essa gestão em LGPD, tá? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar a plataforma para vocês. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas no chat. O doutor também, caso tenha dúvidas, depois eu posso esclarecer para o senhor, tá? Uhum. Vou iniciar a apresentação aqui. Quando estiver apresentando para vocês, se vocês puderem me dar um ok, por gentileza. Ok, beleza. Então, essa aqui é a nossa plataforma, tá? Mas eu vou dar um passinho atrás para demonstrar para vocês o seguinte. Bom, decidi contratar a Noreg Mais, decidi implementar a Noreg Mais na minha... usar a Noreg Mais na minha serventia para implementar a LGPD, a minha cultura organizacional. Bom, é importante salientar, a Fernanda até já trouxe isso para nós, que a ideia da plataforma é também ajudar na preparação do encarregado de dados, de alguém que possa internamente na serventia assumir esse papel e fazer o processo de adequação sem a necessidade de contratação de consultorias, de DPO externo. Claro que às vezes pode ser que isso seja necessário, aí vai da realidade de cada um, mas aqui a gente consegue,
com todo o treinamento e com todo o aparato que foi estruturado e mais os recursos que já estão disponíveis e outros que disponibilizaremos à medida que for avançando esse processo de conclusão da implantação da LGPD, alguém dentro da serventia vai conseguir fazer isso sem gerar um custo oneroso aí, né, para a própria serventia. Então, vou dando um passinho atrás aqui, eu decidi contratar. Eu vou lá no site da Noreg Brasil, procuro a Noreg+, e aí eu seleciono uma das opções abaixo aqui. Aqui vai ter algumas informações, a questão dos valores, um pouquinho sobre a plataforma, e aí tem 3 botões. Um de cadastro para cartórios, onde as serventias deverão se cadastrar. Outro para as ANOREGs estaduais, né, e institutos membros, porque são trilhas diferentes. As nossas trilhas, elas se adaptam às especialidades do cartório, então as perguntas são direcionadas, o mapeamento é mais preciso, tá? E, de fato, o mapeamento ele é feito, ele não é replicado, que é uma coisa importante. E aí tem o terceiro botão, que é o login, para aquele que esqueceu, né, como fazer o login na plataforma ou esqueceu o link de acesso. Seguindo aqui, então, eu clico como se eu fosse contratar. Aqui tem mais algumas informações, eu seleciono o último item, que é a Noreg+, preencho os meus dados, esse CPF é um CPF fictício que nós utilizamos para testes. Se eu tiver cadastro, aqui eu já consigo fazer o login e cadastrar outras serventias que porventura eu possa ser, por exemplo, interino, né? Então, se eu sou titular de um, interino de outra, eu consigo, em uma única plataforma, fazer a gestão de LGPD das 2 serventias e acompanhar o processo de adequação de ambas. Se eu não tenho cadastro ainda, nem meu e nem minha serventia, eu clico aqui em criar conta. Aí é um procedimento normal para criar a conta, a checagem do e-mail com envio de um token no e-mail do usuário e também do cartório para validar essas informações. E é muito tranquilo, é muito prático para se fazer, tá? Depois de feito isso, depois que eu fui lá e fiz a minha adesão, eu aceito os termos também, tá? É importante, até quando você concluir o processo de contratação, a plataforma vai apresentar o termo de adesão da serventia, onde você vai ler e entender como é o processo de cobrança, o período de permanência, entre outros aspectos, e aí você vai concordar e vai ser direcionado para essa página aqui. Nesse caso, ainda está disponível o período de 15 dias de teste, né? Então, enquanto tiver esse período disponível, a serventia pode entrar, fazer alguns testes, fazer alguns cadastros, para ela poder entender a plataforma e principalmente ver se vai atender às suas necessidades e expectativas. Depois disso, pode ser efetivada a contratação e aí são liberados relatórios, vários outros documentos, né, para quem tem acesso como assinante. Nesse caso aqui, ele está informando para mim que eu tenho esses 14 dias de teste. Uma das questões, quando eu acesso a primeira vez, a plataforma vai pedir para que a pessoa preencha todos os dados da serventia que vão estar disponíveis, vai ter um atalho aqui logo abaixo da palavra adequações, ou ainda posso clicar aqui no avatarzinho, nesse bonequinho, vir em empresa, e aqui eu vou preencher todos os dados da serventia. É importante que esses dados sejam preenchidos para que os relatórios saiam da forma mais correta e completa o possível. Lembra que eu comentei a questão das especialidades? Então, nesse momento aqui também a serventia vai informar quais são suas especialidades para que essas trilhas sejam ajustadas à sua real necessidade. Feito isso, eu clico em salvar e tudo certo. Ainda aqui, clicando no avatarzinho em empresa, eu tenho algumas outras informações. Eu posso trocar de serventia, eu posso cadastrar outros usuários, né, outros colaboradores, consultores, auditores, pessoas que eu quero que tenham acesso à plataforma. É ilimitado, você pode cadastrar quantas pessoas você quiser e precisar. Aqui
embaixo em documentos. Esses usuários, eu já vou voltar nele, mas antes eu vou mostrar um ponto aqui importante, que está correlacionado aos usuários, que são os documentos, né, a documentação obrigatória que a serventia precisa disponibilizar para os titulares de dados e também até para a própria ANPD. Tá? Então, o plano de continuidade, o plano de resposta a incidente de segurança, política de privacidade, entre outros documentos. A plataforma, no intuito de otimizar e auxiliar, ela tem a possibilidade, clicando nesses 6 pontinhos aqui, para quem é assinante, de fazer o download desse modelo, né? Então aqui vai estar disponível o modelo do plano de continuidade, a política de segurança, para cada modelo, para cada política, cada requisito você vai ter um modelo que você pode fazer o download, analisar, preencher com as suas informações e ajustar os textos de acordo com a sua realidade. Depois de feito o download preenchido, eu venho aqui, faço o upload desse arquivo, né? Posso procurar esse arquivo no meu computador ou ainda em uma página da internet, por exemplo, se o meu cartório possui um website e nesse website isso tudo já está disponibilizado, eu vinculo esse link e ele igualmente vai estar disponível dentro da plataforma para que as outras pessoas acessem, né? Feito isso, eu defino o que é público e o que não é. Quando eu defino como público, ao gerar o link para acesso público, a plataforma já disponibiliza o documento lá. Esse link, você consegue transformar em um QR Code, criar um cartaz e disponibilizar dentro da serventia, como é estabelecido no provimento 134 e também na Lei Geral de Proteção de Dados, que ele vai dar o acesso à documentação que precisa, né, que as pessoas precisam ter acesso, ao termo de nomeação do encarregado de dados e o contato com esse encarregado de dados para que o titular de dados possa requerer, conforme está disponível lá na lei, né, a atualização de cadastro, informação em relação aos dados que a serventia tem e mantém guarda dentro do processo da LGPD. O que é interessante aqui, que isso aqui não é um processo que é feito e é de forma automática, é de fácil acesso, qualquer pessoa pode acessar, né? Então ele vai clicar e vai abrir o documento, tá? E tudo através desse link. Então, essa parte aqui é bem tranquila, né? Eu agora vou aqui ainda em empresa, vou falar da questão do usuário. Lá vocês notaram que tem as informações do encarregado de dados, né? Então, aqui nessa base de teste, eu tenho um usuário cadastrado, eu venho aqui em permissões, e aí eu vou dizer para o sistema que esse usuário, ele é o DPO, ou seja, o encarregado de dados da serventia. E aí, se eu habilitar o DPO, a plataforma vai exigir que eu já envie o arquivo, né, de nomeação. Se eu não, se ele não é o DPO, é só deixar desmarcado e está tudo certo que ele não vai aparecer. Mas quando marca aqui, ele aparece lá naquele link público. Aí aqui tem as permissões de acesso, que a gente tem vídeos e treinamentos que explicam exatamente como configurar e parametrizar. Eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Aí ainda, daqui dentro de empresa, você faz a gestão da assinatura, boletos, etc., em relação à contratação da plataforma. Adriano, mas eu quero saber das trilhas, eu quero saber dos processos, eu quero saber como que essa plataforma me ajuda a me adequar, né, à LGPD e fazer depois a gestão da LGPD. Bom, antes disso, deixa eu só mostrar aqui, ó, tem o bonequinho, como a Fernanda falou, que você se comunica com um dos nossos analistas, não tem pré-atendimento feito por inteligência artificial ou coisa semelhante, tá? Então, seu contato é direto com uma pessoa. Nos próximos dias também já vai ter o WhatsApp, que você vai poder se comunicar com a nossa equipe, tá? Entre outros recursos que nós vamos lançar no dia 23, numa live interna, apenas para quem já estiver assinando a plataforma, onde nós vamos divulgar as próximas etapas e os próximos recursos que serão disponibilizados.
Aqui, então, clicando em menu, é onde eu vou acessar as trilhas de adequação. A questão também do auditor é onde eu vou conseguir incluir o meu auditor, que pode ser uma pessoa, pode ser um consultor, pode ser a corregedoria, pode ser um advogado, pode ser até a própria NPD. Quem você quiser, você vai atribuir essa atividade de auditor, essa pessoa vai ter acesso, ela vai conseguir visualizar aquilo que foi disponibilizado para ela auditar, e de acordo com os padrões da norma 19.011 da ISO, ela vai fazer as notificações de conformidade ou não conformidade em relação ao que foi auditado, tá? Nós temos também o menu de fornecedor. O nosso sistema, nossa plataforma, ela recebe as informações dos fornecedores e, assim, se é um fornecedor que já existe dentro da plataforma, que já respondeu para algum outro cartório, a plataforma ela já vai trazer as informações básicas que são obrigatórias para todos desse fornecedor, que atesta a conformidade dele. Então, por exemplo, já mandei o formulário para o meu fornecedor, por exemplo, que é um escritório de contabilidade. Esse escritório é o mesmo de várias serventias. Esse escritório ele vai preencher, anexar a documentação relativo à comprovação de adequação dele à LGPD e complementar e aí vai preencher personalizadamente as informações relativas ao contrato que tem com a serventia. A próxima serventia que usar o mesmo contador, o mesmo escritório de contabilidade, o escritório só vai ter que complementar as informações contratuais, que essas são exclusivas das relações entre as duas partes, tá? Então, isso também é automático dentro da plataforma. Clicando aqui em fornecedor, eu já tenho um cadastrado. Esse fornecedor recebe um formulário como esse. Ele vai preencher essas informações aqui que eu estou dizendo que são específicas, né, do contrato. Mas essa parte aqui da adequação à LGPD, encarregado de dados, todas essas questões é comum. Então, quando ele fizer o upload, já vai ficar disponível para todos. E também, que é um recurso muito importante, muito interessante, através da plataforma, a serventia, né, o encarregado de dados, ele consegue atribuir tarefas para os seus fornecedores. Ou seja, eu tenho, isso também pensando bastante nos cartórios pequenos, eu tenho uma empresa de TI que fica longe da minha cidade, mas ele dá assistência remota, e eu preciso de algumas documentações que comprovem a minha conformidade também em relação ao provimento 74, porque eu não tenho como falar em LGPD sem tratar dos processos de segurança e estruturação de infra da serventia, para que os dados, né, sejam armazenados da forma mais segura e correta possível. Então, eu preciso comprovar a conformidade dessas informações, eu preciso comprovar que o meu software está licenciado da forma correta, que o meu banco de dados, onde são armazenadas as informações dos dados relativos aos atos e dados pessoais, está licenciado da forma correta. Às vezes o cartório não sabe disso. Então, ele designa essa tarefa que a trilha já vai sugerir, já vai indicar para ele. Ele vai designar essa tarefa para o seu fornecedor, e o seu fornecedor vai anexar os comprovantes, né, os termos, notas fiscais e as licenças, né, documentação de licença pertinente a essa necessidade, tá? E aí essas tarefas vão aparecendo aqui, tanto para a serventia quanto para o fornecedor. Esse formulário ele só pode ser editado uma vez pelo fornecedor, mas a serventia pode reenviar ele várias vezes para o mesmo fornecedor, caso precise de alguma correção. A ideia de que o fornecedor só possa fazer isso uma vez é para garantir também a segurança dentro do processo, tá? E esse fornecedor também recebe um vídeo que o auxiliará no preenchimento dessas informações. Tá certo? Adriano, permite? Oi, doutor, claro. Tá, você vai voltar a falar depois do que são fornecedores ou isso não é a matéria para hoje? Isso é para outra oportunidade? Não, posso comentar sim, tá? Fornecedores, eu vou comentar de forma breve, mas é bem simples também. Sim, isso. Uhum. Os fornecedores são aquelas pessoas que mantêm relação comercial
com a serventia e que, porventura, recebam dados pessoais, seja de colaboradores ou de clientes mesmo, né? Porque às vezes você não pega dados pessoais apenas para fazer o ato, mas você precisa de dados pessoais para fazer uma ordem de serviço, para fazer documentações complementares ao ato que vai ser registrado ou lavrado, tá? Então, esses fornecedores precisam comprovar que eles estão adequados, porque eles vão receber esses dados também, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que faz o meu backup em nuvem e recebe todo o meu backup com todas as informações do cartório. Então, por consequência, ele recebe dados dos seus colaboradores, cadastrados como usuário, recebe dados dos seus clientes, né, num processo de abertura de ordem de serviço, por exemplo, e por aí vai. Aí exemplos bem práticos, contabilidade, software, empresa de software de operação, a própria TI que faz a parte de infra, convênios, né, locais, etc. Então, são exemplos de fornecedor. Certo, doutor? Perfeito, perfeitíssimo. Não se deve confundir fornecedores com aquele que fornece papel A4, etc. e tal, para trabalhar, ou qualquer outro tipo de xerox e etc. Fora disso, muito bem. Era exatamente isso que eu queria ouvir. E assim, eu já tive alguns questionamentos nesse sentido. Eu tenho que avaliar, então, todos os meus fornecedores? Vamos lá. Se eu estou falando de gestão da qualidade, os 9.000, etc., o ideal é que eu avalie todos os meus fornecedores. Mas quando eu falo da LGPD, nesse processo aqui, é o que está correlacionado à questão da gestão dos dados pessoais. Então, a gente acaba limitando um pouco mais inicialmente, se você depois quiser fazer avaliar de todos, né? É uma boa prática, é uma coisa muito boa de se fazer, mas obrigatoriamente, essencialmente, são daqueles que têm essa correlação, ou seja, que recebem dados pessoais, seja de colaboradores ou clientes. Isso. Perfeito, obrigado. Perfeito. De nada, doutor. Então, a parte de fornecedores é isso. Minhas tarefas é onde vão aparecer as tarefas atribuídas aos membros da equipe da serventia, né, que estão aqui associados à plataforma. Então, eu tenho um colaborador, eu tenho alguém que me ajuda, eu tenho uma consultoria, não importa, todo mundo é usuário. Aí, quando ele fizer o login dele, ele vai vir aqui e vai ver as tarefas que tem para ele executar, e aí ele vai executando e anexando as evidências para comprovar a conformidade, né, dentro do compliance aí da adequação. Aqui em adequação, tá, é onde tem as trilhas propriamente dita, que aí é onde a gente trabalha, né, onde a gente vai produzir e fazer esse processo acontecer. A primeira trilha é a trilha de conhecimento, tá? Essa trilha de conhecimento, ela foi criada para que a pessoa assista e entenda tudo isso que eu estou explicando, como preencher, o que preencher, como fazer. Tudo isso já tem vídeo gravado e tem orientações para que as pessoas consigam, né, com pouco, ou às vezes nenhum auxílio de terceiro, chegar aqui na plataforma e ir fazendo o que tem que fazer. Isso otimiza o tempo. Tem vários recursos de vídeo, né? Então, você assiste um videozinho. Eu brinco que depois que inventaram o 2.0, ninguém assiste mais vídeo na velocidade normal. Aqui tem esse recurso, então você otimiza o seu tempo também, se você tem essa facilidade, né? E aí aqui embaixo, o último item, você vai fazer uma simulação. Vai responder questão, vai anexar evidência, vai atribuir tarefa para outras pessoas, vai concluir essa tarefa, tá? Para você depois ir para pôr a mão na massa. Aí aqui, se você observar, tem essas marcações com certinhos verde, quer dizer, um certinho quer dizer que foi respondido, mas tem tarefa para ser concluída. 2 certinhos verdes quer dizer que foi respondido e as tarefas que tinham para ser feitas foram feitas. E aí você consegue, que nem nesse caso aqui, ó, por exemplo, vou só reabrir uma tarefa aqui só para mostrar. Eu venho em tarefas, eu consigo atribuir uma tarefa para usuário ou fornecedor, indico qual é a pessoa, escrevo qual é a tarefa,
e vou destinar aqui dia e até hora, se eu quiser, que ela tem que me entregar essa tarefa. Então, eu consigo fazer um controle, uma gestão muito mais eficiente desse processo. Ó, como eu reabri essa tarefa, ficou um certinho só. Eu venho aqui, concluo ela, ficam 2 certinhos ali, está fechado, o assunto está resolvido. Aí eu parto para a próxima questão. Aí eu vou abrir aqui só para demonstrar por cima. Ah, tá. Um outro recurso legal também que eu vou mostrar aqui para vocês é esse aqui, ó. Eu posso incluir um marcador para indicar qual foi a última questão que eu parei. Eu posso solicitar uma auditoria. Essa inclusão de processos é a questão do mapeamento, mas essa tem treinamento específico. Eu não vou entrar muito nela, que ela é um pouco mais longa. Mas aí eu tenho a questão de solicitação de auditoria, que é eu pedir para alguém vir auditar essa questão específica, tá? E ainda, toda vez que eu abro uma trilha pela primeira vez, como eu vou fazer isso aqui agora para vocês, estou abrindo a trilha de adequação ao provimento 74, tá? Ele vai pedir uma data de início e uma previsão de término. Por quê? Porque a plataforma vai monitorar isso junto com você para te ajudar a manter esse controle. Então, quando você terminar, ele vai lá e crava o dia que foi concluída a trilha 100%, tá? Aí o que aparece aqui? Quando eu clico em salvar, ele vai abrir aqui para mim a primeira questão, né? Que aí eu coloquei quando eu vou começar e quando eu vou terminar. E aí eu vou assistir o vídeo que vai me orientar sobre a resposta em relação, por exemplo, ao provimento 74. Como é um provimento nacional, aí você clica aqui, tem um provimento comentado, ele vai dizer qual é o requisito e vai apontar para você exatamente onde está isso dentro do provimento para você ter a fundamentação jurídica do que adequar. E aí, se eu respondo o que eu tenho, se eu responder que sim, ele vai pedir para eu anexar uma evidência. Se eu responder que não, que é a parte interessante, ele vai me dar a tarefa, providenciar local apropriado conforme o provimento e anexar as evidências. Aqui ele está falando do CPD. E aí eu vou vir aqui e vou atribuir essa tarefa. Aí, eu tenho meu cara da TI cadastrado aqui como usuário. Mando para o cara da TI, ele vai fazer. Ou eu tenho como fornecedor, mando para ele, ele vai fazer. E aí eu vou fazendo toda essa gestão de implantação. Aí depois, numa outra oportunidade, eu vou mostrar também o processo, né, num outro treinamento, como vai ser feita a gestão para que seja atualizadas as informações e que você tenha todos os seus relatórios obrigatórios a um clique, né? Então a corregedoria te pediu, você vai lá, dá um clique e já manda para eles o seu relatório com todas as informações e o processo de tratamento. A NPD está fiscalizando ou tem algum processo administrativo, você tem toda a documentação pronta e atualizada. Tá? Então, é mais do que implantar, certo? Aqui, basicamente, a trilha é isso. Aí, outras questões legais, importantes, é a questão da gestão visual, né? Onde, por exemplo, essa trilha que eu já concluí, ela fica 100% em verdinho. Aqui, ela está 2,78, quer dizer, eu respondi uma questão só, né? Então, ele vai dando essa percentagem de adequação de cada trilha. E também, se eu tiver concluído tudo, mas não tiver finalizado as tarefas, todo o processo, aqui ficaria 100%, só que laranja. Quando eu tá 100% bonitinho, aí fica fica verde. E vermelho quer dizer que eu não comecei ou eu estou atrasado, então é um sinal de alerta, tá? Outro ponto interessante e importante, essa impressorinha aqui, onde você consegue gerar o relatório de gerenciamento da implantação da LGPD, o relatório de adequação ao provimento 74 e o relatório de impacto, que é o documento obrigatório exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados e a Autoridade Nacional, né, que toda organização, toda instituição precisa ter, que ele sintetiza todo esse processo de tratamento dos dados pessoais ou sensíveis coletados pela organização, pela serventia aqui no nosso caso, tá? Então, e isso, à medida que você vai fazendo a gestão, esses relatórios vão ficando prontos e atualizados toda vez. E aí também, como eu disse, a gente hoje está dando aqui em Mato Grosso, a gente já está um pouco adiantado no processo, a maioria dos cartórios já estão praticamente prontos, o seu processo de implantação, eles já estão indo para a segunda etapa,
que é a gestão da LGPD, começando pela auditoria interna. Então, hoje a gente até está tendo um treinamento aqui de auditor interno da LGPD, que, como eu disse, vai ser fornecido para quem estiver dentro da plataforma, entre outros treinamentos. Tá joia? Fernanda, doutor, eu acho que é isso. Essa auditoria, meu caro Adriano, aí, essa vai ser remota, vai ser feita desta forma. Como é que vocês vão controlar, digamos assim, o que está disposto lá no artigo 6º do provimento 134? Tá, vamos lá. A auditoria, doutor, não, assim, a gente até presta esse serviço de auditoria, tá? Mas é um recurso que está disponível, que a serventia pode fechar conosco, com a Noreg, pode fechar com um terceiro, ou pode ser feito pelos próprios especialistas da serventia ou a sua assessoria jurídica, tá? E isso é remoto, então manda-se o link, o auditor tem todo o acesso, aquelas informações que foram atribuídas e permitidas pela serventia, então ele não tem acesso irrestrito, tá? E aí, as evidências, por exemplo, eu vou abrir aqui para responder a questão do senhor, eu não vou conseguir rapidamente localizar qual é o artigo, certo. Mas eu vou pegar só um exemplo aqui. Então, suponhamos que eu tenha respondido essa questão. O auditor vai ter acesso à sua resposta e o anexo de evidência que você incluiu aqui. Então, e é o que a gente faz, por exemplo, eu sou auditor da ISO 9001, ISO 906 Sim. E também da 37, que é a norma de compliance. O que a gente faz? Alguns requisitos, alguns tópicos que são tratados, às vezes você não tem uma evidência material, mas aí você atribui a conformidade por conta de entrevista ou de um conjunto de informações que você consegue usar como suficiente para atribuir conformidade, né? E aí até o que a gente, eu estava conversando agora há pouco lá no treinamento com o pessoal, e tem até o pessoal da corregedoria que está participando, é que tem uma diferença, né? Uma auditoria e uma fiscalização, são dois mundos diferentes. Mas a auditoria, tanto a interna quanto a externa, te prepara para uma fiscalização, para que você saia, né, com todos os requisitos atendidos e sem nenhum evento ali negativo, por assim dizer, né, sem nenhuma possibilidade de punição, tá? Eu respondi a sua questão, doutor? Respondeu. A minha preocupação é, por exemplo, nessa hipótese, para ver se está sendo bem procedido por parte do titular, do registrador, se ele está atendendo mesmo o provimento 134 e a lei, no caso do inventário de dados, né, pessoais, o mapeamento, né, o treinamento da atualização, como é que vai se fiscalizar isso à distância? Vamos lá, o mapeamento, tá? A gente está adequando, já tem um processo de mapeamento dentro da trilha, mas a gente está incluindo um outro recurso que vai otimizar esse processo de mapeamento, tá? Do inventário de dados. A questão do treinamento, aí vale aquela questão que é o recurso que a gente utiliza, que são registro dos treinamentos, fotos, etc., treinamentos de atualização, o senhor está dizendo da equipe, né? Isso aí. Inclusive, por exemplo, na plataforma, se o cartório marcar lá, você realizou o treinamento de capacitação da sua equipe, se o cartório marcar que não, a gente disponibilizou um link com material, inclusive slide pronto, para que o encarregado de dados dê o treinamento para a sua equipe, tá? E aí ele vai fazer o registro desse treinamento, vai fazer lista de presença, se possível tirar foto, faz o certificado, inclusive tem o modelo do certificado, e anexa esse dossiê todo na plataforma. Ano que vem, quando ele fizer de novo, a mesma coisa, vem e anexa e vai criando esse histórico, né? Muito bem. Um outro detalhe também que chama atenção é sobre, que tu falasse lá, que tem que cuidar não só os contratos de trabalho, também tem que ter um aditamento, né, para se adaptar na Lei Geral de Proteção.
e quem tem código de conduta também e tudo mais. E tem certos itens nas áreas, nas atividades registrais principalmente, que é o caso do registro civil de pessoas naturais e do registro imóvel. Quando se tratar de modificação de nome, gênero, etc. e tal. Isso também é com vocês, e vocês vão instruir os sofistas para que eles, como proceder? Então, tem algumas questões. Aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar com DPO e tudo, mas tem também o suporte jurídico da Noreg Brasil, né? A Karine, que está aqui representando, então que vai auxiliar nesse processo, e à medida que a gente for, por exemplo, a plataforma nós lançamos, acho que tem uns 2, 3 meses. A gente já veio ajustando e adequando algumas coisas justamente por conta de mudança no provimento 134, aí por algumas mudanças que tem em relação até à própria operação da atividade, né? Então, isso a gente vai atualizando e também vai sendo notificado quando tiver essas atualizações. Essas notificações chegam aqui, ó, nessa sinetinha, tá? Certo. Como forma de auxiliar o cartório para estar atento nisso. Que aí entra a parte de gestão que eu falei anteriormente. Que isso aí é muito importante, né, Adriano? Isso aí tudo, e como já está por entrar em vigor definitivo, aliás, a Lei Geral de Proteção de Dados, os provimentos dos estados e mais o provimento 134 já estão em pleno vigor, porém, dia 28 ele passa a ter uma exigência, entendesse, que não tem volta, não tem como voltar esse procedimento, tem que ser cumprido, então, e tem casos assim que são bem interessantes, que devem os colegas já providenciarem, como, por exemplo, a nomeação do encarregado, né, a criação de política de previdência, de providência, né, uma série de... Mas olha, que plataforma maravilhosa, viu? Parabéns, viu? 100% mesmo. Olha, nós estamos na expectativa aqui para o nosso evento em maio, né, onde já falamos com a doutora Fernanda aí, para poder estar a sua presença ao vivo aí conosco, né, para poder apresentar, porque nós vamos ter um termo de 400 inscritos, mais ou menos, para esse nosso evento. Mas é importante que já se dê essa publicidade e que os colegas fiquem antenados para que se preparem, porque a lei não tem volta, ela veio para ficar. Agradeço o convite, estarei e fico muito feliz, porque o Rio Grande do Sul é o único estado do Sul que eu ainda não conheço. Opa! E estou em Mato Grosso, né? Então a gente... Tá certo. Aí no Mato Grosso quase não tem gaúcho, mas não tem problema, então tu fica como tá, né? Exato. Tá certo. Maravilha, doutor. Então, assim... dentro do processo da apresentação, né, basicamente da plataforma, é isso, tem bastante recurso, o pessoal vai entendendo à medida que for utilizando, e tem nos próximos dias aí a gente vai fazer alguns intensivões, né, para ajudar os cartórios no processo de adequação, e aí o momento é esse, porque assim, é que nem o senhor falou, já está em vigor. Aí eu brinco dizendo que a gente está numa fase de tolerância, né? Daqui a pouco entra a questão da exigência, né? E aí é o que a gente precisa trabalhar. Claro. Maravilha, obrigado. Fernanda já está aí? Fernanda? A Fernanda, ela teve um probleminha técnico e ela não vai conseguir retornar conosco. Ah, tá. Então, nós vamos finalizar. O senhor quer falar mais alguma coisa, doutor Lamano? Não, eu também gostaria de saber, vocês, claro, deve ter um checklist, né, principalmente para esses serviços de pequeno porte, né, até para depois verificar se as inconsistências ou não, quando de uma inspeção. Opa, tem problema aí. Entrou ruído. Mas agora sumiu. Há um checklist disso, Adriano, que acho que eles recebem para poder ter uma orientação segura, assim como nós temos hoje para qualificar um título, né? Então, na LGPD, deve ser seguir uma linha, entendeu? Até para receber depois certas inspeções. As trilhas, elas são basicamente uma estrutura de checklist, sabe, doutor? Sim.
o que acontece? Aí entra aquela questão da auditoria interna, que é justamente esse processo, que depois ele emite um relatório com as inconsistências, sabe? Mas podemos pensar em elaborar algo mais documental em relação a isso, menos digital. Isso é perfeitamente possível, entendeu? Ou seja, uma listagem de conferência. Eu acho que é possível. Isso. É uma orientação segura que o pequeno colega tem lá e que ele possa se basear ali e estar vendo se ele está preenchendo os requisitos, até para evitar uma punição, algo assim na corregedoria. A gente até, no intuito de melhorar, nós temos a nossa equipe de suporte, a gente já vai disponibilizar para eles irem também dando uma olhada, né? Isso não começou ainda, acredito que comece agora, início de março. Efetivamente, a gente vai fazer de forma gradual. Nossa equipe de suporte vai olhando o que está sendo preenchido e respondido pelos cartórios como suporte e vai dando os toques para dizer, olha, isso aqui precisa ser ajustado e tal, para ter essa proatividade, tá? Claro. Perfeito. Então são mais recursos aí para auxiliar. Muito bem mesmo, ótimo, 100%. Gostei dessa plataforma de vocês. E, mais uma vez, parabenizo, que vai ser um instrumento que pode ajudar aqueles colegas que não têm condições financeiras de pegar um escritório, um advogado, enfim, uma empresa especializada para dar aquela assistência necessária, né? Porque temos que ter os cuidados, porque o sistema registral, ele tem um arquivo, ele tem uma base de dados que é invejável, que muitos gostariam de ter. E nós temos isso aí, temos que ter esse cuidado, né? Muito especial mesmo, para evitar problemas que podem surgir. Mas eu quero repetir a todos os colegas e quem está assistindo também, os demais interessados, que essa lei não revogou em absoluta nada a lei dos registros públicos. Ela continua sendo fornecida certidões, continua sendo feitos registros praticados. Agora, tem dados sensíveis que realmente ele tem que ter o cuidado para evitar um processo administrativo dessa natureza. Ótimo, doutor. Karine? Obrigada, doutor Lamana, pela oportunidade de nos dar para falarmos com o Estado do Senhor sobre a plataforma gerida pela Noreg, né, em conjunto com a equipe do Adriano. E, assim, como havia nos informado antes, quem acessar a nossa plataforma agora inicialmente tem um prazo de 15 dias, né, gratuitos, para poder entrar, ter um conhecimento, conhecer a plataforma, como é a funcionalidade dela e já conseguir trabalhar dentro da plataforma, né? Claro. E a live, então, como eu havia informado, tem o prazo de 15 dias, né? Todas as informações estão ali no nosso site da Noreg Brasil, inclusive para adquirir, como o Adriano mostrou ali as formas de terem acesso. Com relação à parte jurídica, qualquer um que tiver alguma dúvida com relação a documento, que precisar de algum suporte, a Noreg Brasil está disponível, né, na nossa área jurídica, e eu vou deixar aqui o nosso e-mail do jurídico para aqueles que, quando acessarem e tiverem alguma dúvida ou alguma dificuldade com o preenchimento, né, dos formulários que estão ali, para entrarem em contato conosco. Podem entrar em contato com todos os nossos telefones da Noreg Brasil e através do e-mail, que é o jurídico@anoregbr.org.br, que nós estaremos disponíveis com a nossa equipe, eu juntamente com o Dixmer, para poder estar auxiliando no que for preciso. Certo. Então, doutora Karine, além do regramento definidos a nível nacional pelo provimento 134 e pela plataforma criada para a Noreg BR, Noreg+, ainda esses colegas terão um assessoramento jurídico. É mais ou menos isso? Sim, a gente está disponível para auxiliar, né, o que for preciso, com relação ali à LGPD, ao provimento 134, e até mesmo, se for preciso, com relação aos preenchimentos, né, da documentacional. É só entrar em contato com nós na Noreg, estaremos disponíveis. Muito bom mesmo. Muito bem, a Noreg crescendo sempre, isso é muito bom para poder distribuir para todo o Brasil, né, o que ela pode fazer pelos notários e registradores, principalmente os de pequenos porte, o renda mínima, que você diz, né,
que estão lá prestando um serviço público que é essencial e necessário, mas, porém, às vezes não tem condições de implantar um sistema dessa natureza. Muito bom. Hein, Adriano? Falasse muito no provimento 74, mas graças a esse provimento 74, hoje que nós estamos bem na tecnologia e no registro eletrônico, não? Não te parece? Exatamente. Não te parece? E assim, quem criou o provimento bebeu bastante das normas da ISO 27000, né, a gente analisando. Sim. E trouxe numa linguagem e de uma forma aplicável às serventias com requisitos próprios, né? E isso serviu de alicerce tanto para modernização quanto para atendimento agora LGPD, porque se você for observar, se o senhor, desculpa, for observar, muito do que se trata em relação ao LGPD, no início da preparação a gente fala da parte jurídica, mas a manutenção e o tratamento dessas questões está mais relacionado à tecnologia, porque é onde tem o processo de armazenamento e guarda dos dados. Então, você tem que ter as duas coisas muito bem alinhadas, porque na ocorrência de um incidente, né, que eu acho que é o termo utilizado pela lei, você vai ter um respaldo maior, né? Então, e o senhor falou lá atrás a questão do banco de informações das serventias. Eu brinco que os cartórios, quando eu entrei para o mundo dos cartórios, sou administrador, entrei para o mundo dos cartórios, eu vi que a gente tem da história do Brasil ao futuro do Brasil dentro dos cartórios. Então, tem coisa muito importante e relevante aí. Eu entendo, e falei inclusive no congresso lá de Natal, agora o ano passado, o IRIB, que o provimento 74, quando ele foi assinado e começou a vigorar, houve uma queixa generalizada, até eu me queixei, eu já faço de tudo, agora vou ter que ainda investir em redundância, etc e tal, mas, cara, se não fosse esse provimento, quem é que esperava uma pandemia, certo? Nós não teríamos o e-protocolo, o e-notarial, perdão, nós não teríamos o NR, não teríamos a CRC, não teríamos do título de documento, do IEPRO, etc e tal. Nós estaríamos hoje em busca. Então, esse provimento ajudou bastante mesmo, tá? Porque foi um trabalho, claro, tivemos que investir, e aí, graças a ele, que nós crescemos aí uns 10, 15 anos com a pandemia, e hoje nós temos um registro nacional e uma área notarial também, e assim como é de protesto. E fora a questão de segurança mesmo, né? Porque os ataques hacker aumentaram significativamente para a categoria, né? A gente tem notícia de vários incidentes pelo país aí, então isso é muito importante. Mas maravilha, doutor. Muito bem. Ficaria aqui horas falando, eu gosto muito, sou um admirador do trabalho de vocês. Que bom, que bom. E nós estamos aí também para servir, né? Esse é o objetivo. Tá bom? Tá, já. Karine? Obrigada. Só deixando claro que a live de hoje ela ficou gravada, tá? Para quem tiver interesse, posteriormente poderá estar acessando a nossa página do YouTube da ANOREG e reavendo a live do dia de hoje. Perfeito. Obrigada mais uma vez, doutor Lamana Paiva, pelo espaço que o senhor nos deu para o seu estado para apresentar o projeto do ANOREG+, e boa noite. Eu agradeço a gentileza do convite mais uma vez, e sendo para colaborar e contribuir para que haja um sistema melhor ainda de notas e de registro, estamos sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite. E até maio, meu caro amigo, aqui no Sul, hein? Até. Já vou me programar aqui e vou para aí. Aí eu vou te apresentar os gaúchos, já que tu não conhece ninguém aí, né? Maravilha, tá combinado. Tá bom, então. Um abraço para todos. Outro, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.